Galera, vamos continuar nossos estudos aqui de Sociologia sobre o nosso capítulo 9, Trabalho e Sociedade, ok? Na aula passada eu falei com vocês sobre Karl Marx, né, o trabalho na visão de Karl Marx, agora nós vamos ver aí o trabalho na interpretação de Max Weber, ok? Enquanto Karl Marx faz a pesquisa, a análise dele sobre a questão econômica, né, das classes sociais, tudo, a questão do trabalhador vendendo a sua mão de obra, enfim. Aqui no Max Weber, gente, nós já vamos ver uma leitura dele sobre a questão cultural, ok? E para isso ele vai fazer uma análise sobre a questão religiosa e a questão da economia, beleza? Então vamos nessa aqui. Gente, é assim, nós temos Max Weber e a ética do trabalho, ok? É o ponto que nós temos no livro lá, certo? Então assim, a interpretação dele propõe uma compreensão nova, né, do capitalismo, né, que parte aí, como eu já disse, do âmbito cultural, né, em vez do econômico, certo? Então, para ele, o capitalismo industrial tem sua gênese, né, a sua origem na ideologia do puritanismo e do calvinismo, ok, gente? Então, perceba que já é uma outra temática, já é um outro olhar sociológico diferente aí do que o Karl Marx traz para nós, ok? Então, gente, a análise dele parte ali do século XVI, a partir da Reforma Protestante, né? Onde nós vamos ter aí a igreja perdendo força, perdendo o monopólio da verdade, o monopólio da palavra, né? Então, assim, aquela base centralizadora que a igreja tinha vai se fragmentar, não é? Então, nós vamos ter aí o puritanismo e o calvinismo como algumas vertentes, né? Que se diferenciam aí do próprio catolicismo. Lembrando, quando a gente fala de catolicismo, em uma questão econômica, a gente tem que lembrar do período medieval, onde nós vamos ter aí aquele conformismo em que se você nasceu pobre, você vai continuar pobre. O seu trabalho aqui é para engrandecer, é para trazer recursos e meios, né, para aquelas pessoas que já nasceram em berço, né, como os senhores feudais, enfim, as pessoas que tinham poder. Então a igreja meio que defendia esse sistema desigual, né, entre servos e senhores feudais. Então existia toda uma cumplicidade. Tanto é que a igreja católica foi a maior senhora feudal, né? Ela se aproveitou muito desse sistema, né? Já com a reforma protestante nós vamos ver aí uma situação mais complexa e diferenciada, certo? Nós vamos ver aí, de fato, uma predestinação a partir do trabalho como salvação e glorificação de Deus, né? Ou seja, em outras palavras, quanto mais o indivíduo trabalha e é próspero no trabalho, ele será mais próspero também e mais direcionado a ser salvo, né, por Deus, ok? Então, gente, o estudo do Max Weber vai ser direcionado a seguidores dessas novas doutrinas, né, ali na Inglaterra no século XVI, beleza? Vamos para outro ponto. E aí, gente, segundo Max Weber, né, havia uma presença muito significativa, né, de protestantes, tanto sendo os empresários, né, os donos de indústrias, enfim, como também os trabalhadores, né, nesses países capitalistas, ok? Nos países mais desenvolvidos, industrializados. Então ele começa a perceber que existe aí uma relação entre a interpretação valorativa, né, dos valores ali em relação à religião, ao que a religião prega, como postura, como modo de viver, e o que o capitalismo, né, o que a oferta e a procura também se associam ali com esse tipo de valor, né? Esses valores começam a se conectar. Então o Weber, imagina aí, gente, o Weber ele desenvolve uma teoria, né, de que deveria existir aí uma relação, né, valorativa entre os calvinistas, os puritanos, né, e a origem do capitalismo moderno. Então ele vai ver que existe aí a questão da religião, né, e as transformações na economia. Existe essa junção que vai dar igual ao espírito do capitalismo, ok? Então, gente, ele faz aí uma associação entre o trabalho que nós vamos ter no capitalismo, que nós vamos ter aí no desenvolvimento econômico, né, e a possibilidade de salvação espiritual que nós vamos ter na religião. Então, junto essas duas coisas, nós temos aí esse espírito do capitalismo surgindo aí com uma ética muito determinada, que é a ética da acumulação de bens, de riqueza, que é uma ética da prosperidade. Quanto mais próximo e você tiver acumulado bens, mais próximo de Deus você estará, entendeu? Então, já estou adiantando aqui a mentalidade aí do que Weber estuda, né? Do que ele está pesquisando, beleza? Então, gente, essas mudanças de valores aí que nós vamos ter a partir da Reforma Protestante, ali século XVI, né? Essas mudanças de valores e atitudes, né? Graças a esse surgimento protestante, né? Criou o quê? Criou a questão da predisposição ao trabalho, né? Como modo da salvação da alma. Então, assim, é a prosperidade no trabalho que vai proporcionar essa salvação da alma. Então, a partir disso, gente, desse movimento, passa a ser entendido como
glorificação a Deus, né? E como prática, exercício, né, em prol da glória, né, de Deus, e o principal motivo, a principal fonte para a salvação do indivíduo. Em outras palavras, o que eu quero dizer, gente, é que o trabalho, a prosperidade no trabalho, nesse movimento entendido como algo da salvação da alma, vai servir para a glorificação do Senhor, né? E com esse principal objetivo de salvação. Em outras palavras, novamente, né? Quanto mais você trabalha e você é próspero, mais próximo de Deus e da salvação você vai estar, ok? Então o trabalho, gente, ele deveria tornar-se o quê? Um valor em si, certo? Assim como a própria finalidade da vida, né? Ordenada por Deus, que é a obediência e a glorificação a Deus, né? Então, assim, o trabalho tem que ter esse caráter. Não é algo à toa. O trabalho é aquilo que não só vai fazer o homem prosperar, fisicamente, materialmente falando, mas o homem vai prosperar também na questão da salvação, ok? Então, gente, a partir dessa doutrina, os seguidores devem desenvolver aí, né, além do entendimento da vocação para o trabalho, né, um comportamento social adequado, comportamento ali que seja condizente com o que a palavra prega, né? Então existe essa noção de subserviência, né, ao Senhor, não só o Senhor espiritual, mas o Senhor ali, o dono da empresa, o dono da fábrica, o dono das terras, enfim, né? Associando sempre isso à prosperidade, né? Então, assim, nessa compreensão aí de um comportamento comedido, né? Busca o desenvolvimento de quê, né? Da espiritualidade, né? Do sentido espiritual daquela ação. Então, assim, a negação dos prazeres, né? Para atingir a salvação, né? Isso passa a ser regra, lei, passou a ser uma ação racional para o protestante, né? Deixar essas limitações carnais, esses desejos carnais, esses vícios de lado, né? Quanto menos vício, quanto menos dependência carnal, física de alguma coisa, mais próspero você vai ser, não é? Então, assim, a perca do tempo nessa compreensão seria o primeiro e o principal dos pecados, né? O pecado absoluto, vamos dizer assim, né? Seria você perder tempo enquanto se compreende que o trabalho, além de dignificar o homem, o trabalho seria o quê? Seria um meio pelo qual o homem alcançaria a divindade, alcançaria o espírito, né, divino, né? Ali alcançaria o reino dos céus, né? Então, se você faz corpo mole, se você é preguiçoso, se você se sai, então você não vai alcançar esse reino, né? Então, a preguiça, a perca de tempo, né, seria um dos pecados piores, né? Vamos dizer assim. Então, lembrando também que o puritanismo condena o luxo, o ócio, né, e a preguiça. É bom sempre a gente colocar esse ponto. Então, perceba que a gente analisando esses pontos, né, do puritanismo, do calvinismo, do protestantismo em si, a gente começa a perceber que tem uma associação interessante aí com essa questão do capitalismo, da origem do capitalismo, da vocação para o trabalho no capitalismo, não é? Da subserviência, do silêncio, da conformidade, né? Dentro ali daquela situação, às vezes, de penúria do trabalhador, né? No mundo ali do capitalismo, ok? Da concorrência, né? Do lucro, enfim. Então, gente, Weber busca na origem histórica da racionalização do trabalho, né, a explicação para o surgimento das relações do trabalho capitalista, ok? Em outras palavras, gente, o Weber vai buscar ali na origem da estruturação do que o Marx falava, da luta de classes, não é? Vai buscar ali na origem da venda da mão de obra, na estruturação de apoio ali de uma minoria sobre uma maioria, não é? Daquela minoria que detém o poder político, do direito, da mídia, enfim, da produção. Então, o Weber ele vai, nesse ponto, buscar aí semelhanças em relação à construção ideológica que nós vamos ter a partir da religião, né, por meio dos princípios religiosos ali, cristãos. Né? Então, gente, dentro dessa compreensão do trabalho capitalista, ele encontra essa associação interessante. Certo? Qual associação? Nós temos o capitalismo e a religião. O capitalismo, embaixo, nós temos aí trabalho, aí valor em si, vocação. Na religião, nós vamos ter o trabalho como salvação e glorificação de Deus, e embaixo, vocação. Então, quando nós associamos esses dois, nós temos uma coisa só coesa. Então, essa questão coesa aqui nós vamos chamar de ética protestante, que se associa à ética do capitalismo, né? Ao espírito do capitalismo, ok? Então, nós vamos ter isso aqui, tá? Uma vocação do indivíduo que segue os preceitos divinos como o indivíduo que segue as regras e os princípios e os valores do capitalismo, ok? Então, gente, é nesse ponto que ele vai afirmar, o Max Weber vai afirmar, né,
que para o protestante o sucesso profissional indicaria ao indivíduo, ao trabalhador, né, a salvação. Né? O sucesso estaria aí ligado ao trabalho, né? Seria o sinal divino de que a pessoa seria salva, né? Ia se sair, que foi esse Nietzsche, ferônico, né? Que a pessoa vai ser salva, ok? Então, gente, e aí você pergunta, né, no momento, se é assim, professor, então se a pessoa ela prospera no trabalho, ela vai prosperar na salvação, ela vai ser salva, então como é que se explicaria os ricos e os pobres, né? Que é uma das coisas que tem aí no livro de vocês também, gente. Pronto, Nietzsche, posso continuar? Beleza. Então, assim, gente, o que nós temos aí nessa pergunta? Então, o que seriam os ricos e os pobres nesse contexto, né? Segundo o Weber, partindo desse princípio de que quanto mais se trabalha e mais próspero você for no trabalho, mais salvo você vai estar, né? Mais próximo de Deus você vai estar. Então é o seguinte, os ricos seriam as pessoas disciplinadas, né? Os indivíduos ali, gente, imbuídos de espírito empreendedor, né? Ou seja, seriam aquelas pessoas, gente, que estariam seguindo de fato a doutrina cristã e os seus valores de salvação, né? Seus valores contra esse mundo pecaminoso, né? Então, o rico seria seriam aqueles indivíduos que iam seguir a vocação mesmo ao pé da letra, né? Sendo comedidos, não cedendo aos prazeres, aos vícios, enfim. E os pobres? Segundo o Max Weber, os pobres seriam movidos aí pela preguiça, né? Sem espírito empreendedor, e se deixariam levar pelos prazeres carnais e seus vícios, ok? Então perceba que nós vamos ter aí uma divisão bem objetiva, né? Os ricos são aqueles que seguem a predestinação, o processo, né, ali de salvação por meio do trabalho, e os pobres não. É aqueles que dispensam, é aqueles que usufruem do tempo livre para qualquer outra coisa, ou que não fazem nada e por isso pedem a salvação. Então, gente, nós podemos concluir como aí, né? Como é que isso vai se desenrolar? Então, conclui-se, gente, que Deus abençoaria seus escolhidos por meio do sucesso no trabalho, né, para Weber. Então, assim, para ele, a riqueza seria o sinal da salvação. E a ética seria a conexão causal, né, entre a conduta humana, ou seja, o se abster de situações pecaminosas, né, de estar sempre andando na linha ali do que é pedido, socialmente falando, não se deixando levar pelas necessidades, vamos dizer assim, carnais ou coisa do tipo, pelos pecados, né, enfim. E a salvação, a predestinação, né? Então, seria essa ligação entre a postura do indivíduo e aquela finalidade ali, que é a glorificação de Deus e a salvação. Beleza? Então, gente, assim, né, nós podemos compreender, segundo Weber, né, que a ética protestante, ela aconteceria, né, no momento que você acumulasse riqueza, no momento que você objetivasse a acumulação de riqueza, certo? E não ao consumo nem aos gastos supérfluos, né, exagerados. Então, quanto mais você acumulasse, mais poderoso você ficasse na questão da acumulação material, você sabendo como gastar, você tendo aquele patrimônio, né, você estaria mais próximo da salvação. Então, essa ética protestante, gente, seria esse fator, né, cultural, né, que determinaria aí o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, existiria essa relação compensatória entre religião e entre o capitalismo, segundo o Weber, né? Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o trabalho em Max Weber, ok? A compreensão dele, que é diferente da do Marx, né? E agora nós vamos ver aí do Emile Durkheim, ok? No próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até depois, queridos. Toca na mão do Pai e vamos nessa.